Sejam muito bem-vindos a mais um Saúde Desperta comigo, Guta Maranhão. E hoje vamos falar de posicionamento sistêmico com Cândida Cataldi. Vamos entender o que é isso, todas as possibilidades do posicionamento sistêmico, como isso age na sua vida, profissionalmente, pessoalmente. Vamos saber tudo com a Cândida. Mas antes, vamos falar da Flutuar. Gente, você sabe que eu sou apaixonada pela Flutuar, né? Eu sempre falo aqui, quem me acompanha no Instagram sempre está sabendo as minhas idas no Flutuar, que ele dá uma sensação de relaxamento absurda. Quem tem dificuldade de meditação, de concentração, de relaxamento, tem que ir lá. E na clínica de Pinheiros tem desconto de 25% usando o cupom GUTA25. E você tem o prazer de usufruir aquele momento delicioso, único, seu na Flutuar. Tem planos de 30 minutos, 60 minutos, 40 minutos. Eu geralmente uso de 60, porque eu vou lá para relaxar. E é simplesmente aquela cápsula maravilhosa, com aquela água morninha, cheia de sais minerais. Você fica boiando, super flutuando, na temperatura do corpo. A temperatura do ambiente é a temperatura do corpo também. Então, quando a gente fecha a cápsula, você fica lá, boiando naquela água, com aquela temperatura toda agradável, com um saldo healing tocando, com cromoterapia no ambiente. Gente, sério, depois de uns 5, 10 minutos, você não sabe, mas a sensibilidade do tátil fica totalmente diferente. Você não sabe dizer o que é água, o que é sua pele, o que é ar. É tudo a mesma temperatura. Você dá uma desconectada, fica aquela escuridão, se quiser. Se quiser, a iluminação da cromoterapia fica também. Fica a música tocando, ou você desliga se quiser o silêncio. Gente, eu só sei que é um negócio, assim, que não tem como explicar. Vocês têm que ir lá, simplesmente aproveitar esse desconto do cupom e curtir esse momento único para você. E quem tem dificuldade de relaxamento, como eu falei, sai do trabalho estressado, vai na Flutuar, passa sua meia horinha, uma horinha, o tempo que você puder lá, e você vai amar, eu tenho certeza. Curta bastante lá em Pinheiros, em São Paulo. E, gente, também, falando aqui para vocês, eu já falei várias vezes que a gente está com campanhas para colaborações e ações sociais. E hoje eu vou falar novamente da Casa do Consolador. A Casa do Consolador é uma instituição que ele tem diversas obras sociais, que é liderado pela Margarete Atla e a Mônica de Medeiros, que são duas queridíssimas minhas. Eles fazem um trabalho maravilhoso com doações de roupa, alimentos, cesta básica, rações para animais, cuidado também de saúde com as pessoas em algumas comunidades. Então, eles estão finalizando a obra da sede maior deles, que está sendo finalizada ainda, e eles precisam de colaboração para continuar essa obra, para conseguir finalmente, até o final do ano, Deus quiser, estar com tudo isso pronto e poder proporcionar esse tratamento, esse cuidado, essa ação social tão importante para as pessoas que elas fazem lá. Então, está aqui o Pix, que é dúvidascanalmonica.gmail.com, e está aqui também o QR Code. O QR Code eu vou deixar aqui em cima o tempo todo no programa, para quem quiser assistir o programa e ver o QR Code e poder fazer sua doação se quiser. Ele vai estar aqui presente na gravação toda, e esse banner aqui vai sair, mas o QR Code vai estar lá em cima para que vocês quiserem clicar lá e poder fazer sua doação, que será muito bem-vinda, e as meninas fazem um trabalho maravilhoso. Vale a pena demais conferir o trabalho delas e doar, se vocês quiserem, para essa campanha que é muito linda, muito especial. E agora, Cândida, seja muito bem-vinda, minha amiga querida, que prazer ter você aqui. Que delícia! Primeiramente, muito obrigada. Ai, foi um encontro de almas, né? Que a gente teve a oportunidade aí recentemente de conhecer. E a gente não desgrudou, gente, porque essa mulher não desgrudava. Dia após dia, eu falei, é um tal de amiga, amiga para cá, amiga para lá. Não, foi Só muito doido, foi muito doido. Eu encontrei a Cândida no curso, olhei para ela, ela parecia uma amiga minha, ela me chamou a atenção, porque ela lembrava uma amiga minha, mas eu sabia que não era minha amiga, mas ela me chamou a atenção. E terminou que alguma hora a gente sentou junto e começou a conversar. Quem disse que saía mais de uma da outra, junto da outra? Não saía. o pessoal achava que a gente era irmã, era família, alguma coisa, e era um tal de levar para cima e para baixo, viu? Onde eu ia, bora, cadê tu? Bora, cadê minha pareia ali? Cadê meu pá? Vamos embora ali resolver. Acho que bora almoçar, bora jantar, bora resolver uma coisa, bora fazer um. Fala com a pessoa ali, te apresenta um, te apresenta o outro, ficou as duas grudadas. E até hoje, né, amiga? Direto. Com certeza. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar falando sobre uma pauta tão importante dentro desse seu canal. E, inclusive, assisti alguns episódios anteriores. Você que está assistindo aqui, assim, te recomendo, porque, assim como esse canal, acredito que seja uma extensão da Guta, viu? Porque é multifacetado. Tem um pouco de tudo para poder falar exatamente sobre esse universo aí
de saúde, de mentalidade, enfim, né? Realmente lindo demais o seu trabalho. Ô, amiga, muito obrigada. Estou honrada que você está aqui comigo. Gente, olha, a Cândida, eu tentando assim pensar, amiga, eu te apresento como o quê? Porque pensa numa mulher multi, é terapeuta, estrategista sistêmica, escritora, ela é comunicadora, assim, vocês estão vendo na voz dessa criatura, a desenvoltura, ela é comunicadora, ela mentora, amiga, eu estou falando de cabeça aqui de coisa que eu já sei, é consteladora sistêmica, é tanta coisa, é mil coisas. É que nem Então, a Guta. A Guta é doutora, é dentista, é cirurgiã, faz harmonizadora, terapeuta, terapeuta, pode, a gente vai seguindo. mas Vai acho que a seguindo o que vida, a vida vai trazendo para a gente, né? exato, a vida ela é assim, não é um caminho reto. E muitas vezes a gente quer ter o controle sobre as coisas e se encaixar, né, em determinados padrões, e quando a gente foge um pouquinho desse padrão, acaba surgindo isso. E não necessariamente isso é estar perdido ou não saber o que você quer. Na verdade, há muito poder naqueles perfis que são multipotenciais. E é lógico que quem é multipotencial, eu me coloco nesse lugar, se sente um pouco fora, né? Despertencente. Entre 8 bilhões de pessoas, existem muitas pessoas que possuem esse perfil. Se você for um deles, eu sei muito bem como é se sentir assim, uma sensação de será que eu estou no caminho certo? Será que eu não estou perdendo meu tempo? Ai, gente, eu estou mudando novamente. Mas assim, nós somos seres cíclicos e pertencemos a algo muito maior, e a gente não pode deixar, né, de compreender de que existem sim muitas possibilidades e que isso não deixa com que você seja desfocado, indisciplinado, e ainda assim dá para ter uma carreira muito próspera, né? E resultados bem efetivos, né? E expressivos quando você abraça essa multipotencialidade. Você falou perfeitamente, porque é uma coisa que a gente sente muito, né? Que as pessoas fazem, mas você não era isso? Eu digo, sim, eu continuo sendo. Mas você agora faço, você agora é terapeuta? Sim. Você agora dá palestra? Sim. E qual o problema? Você também é professora? Continuo sendo. Tipo, qual o problema a gente ter possibilidades de fazer outras coisas? Porque é tão adiante fazer a mesma coisa o tempo todo. Pelo menos eu acho, eu gosto de aprender sempre, então se eu aprendi sempre, eu quero somar aquele aprendizado para algo na minha vida e poder oferecer algo melhor para o outro. Se eu posso oferecer mais alguma coisa que eu tenha capacidade de fazer bem feito e de somar a vida do outro, por que não fazer? Vou fazer também. Então tá tudo certo, né? Como você falou, a vida não é só linear, você vai movimentando, vai no flow e você vai aprendendo e vai mudando. Ou muda completamente, faz a transição de carreira, ou não, você soma. Ninguém é obrigado a nada, não existe padrão na vida para nada, né? O Eu bom, eu acho, acredito é que está aberto. Eu acredito demais que o ser humano, quando ele vai vivendo a vida de uma forma geral, de forma sistêmica, então essa visão macro, não necessariamente você precisa trazer a exclusão de uma coisa ou outra. Existe um grande poder quando a gente integra, porque tudo, querendo ou não, faz parte da nossa identidade. Então, hoje, né, eu atuando nesse universo de carreira e negócio, e acompanhando, né, muitos mentorados, homens e mulheres, que desejam, na essência, ser bem resolvido na vida e, consequentemente, né, ter resultados. Eu percebo, no final das contas, que o maior desafio é quando a pessoa vem com aquela com a consciência de ai, eu era uma coisa, estou começando do zero, e eu falo, calma, você não está começando nada do zero. Na verdade, o que precisa entender é, bora reconhecer tudo que foi feito até hoje, e não necessariamente, por exemplo, eu tenho 18 anos já de carreira. Então, não é só os 18 anos de carreira que contribuíram com a profissional e a pessoa que eu sou hoje. Foram 34 anos já, né, de vida. Porque onde você passou a sua infância, adolescência e tudo que você viveu faz com que hoje você seja tão diferenciado. Então, isso é o poder, por exemplo, de uma marca pessoal, que muito se fala, geralmente nesse universo mais de marketing, mais de branding, mas a marca pessoal é o nosso principal ativo. Então, dentro, quando a gente olha para essa marca pessoal como principal ativo, a gente começa a entender que é como se fosse
ele vai abrindo braços de possibilidades, de oportunidades. A tua marca pessoal, ela dá origem ali, às vezes, a um emprego, a uma carreira, depois ela vai abrindo mais uma setinha e, de repente, você tem uma sociedade, uma nova empresa, um trabalho, uma empresa em paralelo, um negócio em paralelo àquela carreira principal. De repente, você está ali atuando como conselheiro, conselheira, ou quem sabe num projeto social, porque você acredita muito em determinadas causas, e assim sucessivamente as oportunidades vão surgindo, decorrente da onde? Da tua marca pessoal. E a tua marca pessoal, ela advém exatamente desse lugar de autoconhecimento e de consciência dessa mentalidade de quem eu sou, e, consequentemente, o posicionamento interno, para aí sim externalizar, para aí sim realizarmos todo o trabalho de posicionamento na vida, profissionalmente falando, e as coisas fazerem sentido. Eu acredito muito, Guta, em identidade, em essência, porque, assim, uma das coisas que eu estava conversando hoje com... A gente tem muitas facetas, né? Então, nas relações, a gente acaba acessando muitas facetas também com a mesma pessoa. Então, hoje eu estava conversando com essa amiga, familiar, mentorada, colaboradora, e ia falando assim, cara, não tem jeito. A verdade, ela sempre vai vender. É aquilo que as pessoas sentem em todas as esferas, espiritualmente falando, energeticamente falando, elas percebem, porque o corpo fala, a gente não tem muito como fugir disso, e você trava como ser quando não está alinhado com sua verdade, quando você não acredita naquilo. Então, é por esse motivo que muitas vezes a gente acaba paralisando, porque a gente precisa fazer um trabalho de ressignificação, de entender, afinal de contas, o que eu fiz até agora, e aí vem o poder daquilo que eu comentei no início, integrar. Porque é muito poderoso quando você integra, porque não tem como eu pegar uma Guta e comparar a vida da Guta com a Cândida ou com qualquer outro nome nesses 8 bilhões aí de seres humanos que estão por esse globo todo. Então, a nossa história, ela endossa a nossa autoridade. Então, quando a gente integra a nossa história e a gente começa a linkar o porquê vem daqui. Às vezes você atua com posicionamento, eu olho para o posicionamento, eu não vejo todas as formações, enfim, né, que eu possuo e todos esses certificados e esse investimento todo que a gente fez durante, que eu fiz durante a carreira. Mas eu olho para o posicionamento e digo, por que que na essência eu trabalho com posicionamento? E aí eu vou lá atrás, na infância e adolescência, e aí eu vejo exatamente o desafio que eu via na minha família, com a falta de posicionamento com algumas pessoas. Aquilo aconteceu, né? Alguns eventos traumáticos, e aquilo ali já formou, gerou um traço de caráter. Então, esse traço de caráter já contribuiu com essa estrategista sistêmica que acredita muito que a falta de posicionamento faz com que você acabe não tendo sucesso na vida. Da mesma forma, como filha de nordestina, né? Eu sou filha de imigrante 2 vezes, enfim, depois eu falo da minha história. Então, filha de nordestina, ela passou por uma escassez extrema que eu não vivi. E só que ela sempre falava assim, ó, quem muito se rebaixa e a gente já sabe o restante. É. Engraçado que aquilo ali eu achava, tipo, até baixo, né? Porque eu saí, eu fui extraída, né, desse ambiente, e aí minha mãe imigrou, e nessa imigração me levou para outro país. Então, eu saí completamente daquele cenário, daquele ambiente, e isso foi fundamental na minha educação, na minha profissão. Só que foi interessante porque, se perceba, onde se originou o desejo do posicionamento foi em um momento, foi em um evento completamente fora da parte acadêmica ou profissional. E, lógico, todas as outras vivências foram sendo acumuladas e eu comecei a perceber, no final das contas, da onde vêm determinadas habilidades. E é muito importante quando a gente entende essas habilidades, esses talentos, e aí a gente faz esse trabalho, né, de integrar. Exatamente, a gente vai levando a vida toda, as pessoas esquecem isso, acham que não, eu fiz uma faculdade X, um curso pós Y, eu tenho isso. Não, você não tem só X e Y, por exemplo, você tem desde que você nasceu, tem sua criação, tem sua história, tem sua genética, tem sua tendência familiar, tem dogmas da sociedade, você vai crescendo com aquilo ali, vão acontecendo situações de exemplos de vida, exemplos da sua própria família, do seu convívio, e você vai mudando e vai ser perfeito isso, porque as pessoas esquecem essa substância toda que existe
na nossa vida e que faz com que a gente depois, né? Desenvolve. E a sua história, Cândida? Conta pra gente como você chegou finalmente nessa... Eu sei que você tem bilhões de facetas aí, Esse e eu lugar, né? adoro todas, mas É conta bom que pra é gente. um lugar só meu. Não tem Conta como. aí É essa muito sua gostoso isso. jornada para chegar nesse momento de hoje, trabalhando também com funcionamento sistêmico. Vamos lá, doutora. Eu sou ítalo-brasileira e eu trago essa informação porque isso já vem de toda a ancestralidade, faz muito parte da minha história. E eu não sou qualquer ítalo-brasileira, eu sou da Itália, a gente veio do sul, né, da Sicília, e sim, da onde vem o estereótipo da máfia, e ao mesmo tempo, né, como boa baiana de Salvador, soteropolitana. E é lógico que a minha família, ela se enraiza aí, né, pelo Brasil, do Carioca, aqui da Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Nordeste como um todo, eu tenho realmente ali essa pulverização, né, de ancestrais. E eu começo a falar sobre isso porque eu percebo o quanto que muitas vezes a gente não consegue entender o quanto que nossa personalidade, os nossos traços, nós o herdamos, ainda que você não entenda isso, né? Não é só uma questão biológica. A epigenética já traz essa informação, existem muitos estudos científicos, basta você ir lá para o Google Academics, você vai ter acesso a muitos estudos relacionados à epigenética, que traz exatamente esse embasamento do quanto que você herda tudo. Então, trejeitos e jeitos e formas, independente se você foi criado naquele sistema familiar ou não. Então, eu sou nascida aqui em Salvador, Bahia, mas logo em seguida, minha mãe acabou imigrando por questões de necessidade mesmo financeira. E então eu sou exatamente essa filha de imigrante por ambos os lados, parte paterna e materna. E nessa tomada de decisão de imigrar, foi quando eu vivi 18 anos fora. Então, a minha criação, infância, adolescência, início da adultez, foi na Itália. Inicialmente numa cidade ali no norte, né, em Brescia, e, posteriormente, após os 10 anos, nos mudamos e fomos morar em Milão. Então, eu sou essa cidadã, né, que começou toda a educação dela, só que existia sempre esse quê, né, essa questão de ainda que eu fosse tratada como italiana, enfim, os outros fatores, ainda assim eu não deixava de ser uma imigrante. E isso repercutiu no sentido de mexer bastante com minha identidade, de afinal de contas, quem é a Cândida? Quem é a Cândida Cataldi? Né? Porque eu sentia, um movimento interrompido em direção à pátria. A nossa pátria, Brasil, ela representa a nossa mãe. E aí já é um papo sistêmico aqui, mas eu acredito que teu público esteja já preparado, né, para esse tipo de assunto. Então, eu já tinha esse movimento interrompido. Aí juntava todo o drama familiar com relação ao fato de eu ser fruto de um relacionamento extraconjugal. E todo aquele drama relacionado a isso. Que a gente acaba escutando. A parentalização também, né? Que eu vivi. Então, isso tudo lá fora foi me retraindo bastante e eu fui me tornando uma criança, amadureci muito cedo, ainda criança. Então, eu tinha uma maturidade, provavelmente eu devo ter amadurecido, assim, como adolescente. Eu deveria ter mais ou menos uns 9 anos de idade. Então, isso já foi muito impactante, porque é traumático, né? As crianças não. Existem toda uma proteção exatamente por conta disso, mas esse amadurecimento fez com que, ainda que a gente olhe para as coisas negativas, fez com que hoje eu tenha determinados traços, determinadas facilidades, que por mais você tente explicar, querendo ou não, veio exatamente disso, desse amadurecimento. E então, né, nesse amadurecimento, lidando com toda essa família, que na época eu achava muito caótica e que só vim começar a integrar, a entender que faz parte realmente de mim, a aceitar, a honrar, e isso foi importante para com que efetivamente a prosperidade, que não é só dinheiro, né, a abundância em todas as áreas da vida, começassem de fato a fluir após essa compreensão, essa clareza do todo.
Então, 18 anos lá, eu sempre tinha muito desejo por morar aqui no Brasil, porque eu vivia nessa família meio caótica, que eu não sabia exatamente como lidar, era um amor e ódio ao mesmo tempo. Tinham questões ali também de relacionamento abusivo já dentro da minha família, né? Então, eu via determinadas coisas, eu sofria essa questão de narcisismo e tudo mais. Então, você de repente é criado numa bolha e quando você começa a olhar para o mundo, você não consegue entender exatamente com quem é você. Então, eu vivi essa grande crise ainda adolescente, e é lógico que se incorreu em depressões ainda quando eu era adolescente. E meu desejo sempre foi morar aqui no Brasil, então esse sonho sempre foi uma chama muito grande, a minha terra, né? Até com que, mais ou menos ali por volta, né, da adolescência, eu cheguei a vir um ano para cá, e nessa fase inicial, que a gente não comanda nada, porque a gente não tem grana, então, no final das contas, são nossos pais, efetivamente, né, que acabam mandando na gente. Eu percebi que eu só tinha uma solução. Eu não era de família abastada, ainda que as pessoas, né, julguem a nossa aparência, eu não era de família abastada. Eu sabia que eu tinha um diferencial ali, né, em relação a vários fatores, né, por gênero, pelo fato de ter vivido em outro país, por ter tido acesso a determinadas informações, à educação, dentre várias outras possibilidades, mas eu realmente não tinha muito a quem recorrer. E aí foi literalmente a base. Eu sabia que o trabalho iria me tirar de um cenário. O trabalho e a educação seriam os pilares que iriam me tirar daquele cenário de escassez, de dependência emocional, dependência financeira que eu vivia, para com que eu pudesse viver essa liberdade. Então, o meu desejo realmente ali, acho que de muitas pessoas quando saem de casa é esse. E como eu vivia ali num relacionamento com um quê de narcisismo, foi muito desafiador, porque eu acho que eu só encontrava uma solução. Eu vou ter que me mudar de país, porque por mais eu mude aqui, né, de cidade, eu comece a trabalhar, a cobrança era em demasia, eu não sabia lidar com essas emoções. Então, a minha tentativa sempre foi: eu quero ir para o Brasil, porque eu me sentia muito feliz e alegre aqui. Então, a minha vida começou, a minha carreira começou quando eu realmente tomei essa decisão com apoio, porque toda vez que eu vinha para o Brasil, o dinheiro, ainda que em euro, acabava. Eu comecei a trabalhar com 16 anos, mas em multinacionais foi com 18. Eu me destaquei logo, porque eu entendia que a solução era o trabalho, e eu comecei a liderar já com 19 anos nessas multinacionais. Nesse processo, eu fui para outra empresa, também me destaquei, me tornei também gestora, mas eu entendi que, cara, no final das contas eu via que as pessoas que estavam ali comigo, né, que era minha mãe, meu irmão, e minha família ficava aqui no Brasil, eles já tinham anos lá, né? Eles dois possuem, por exemplo, 30 anos de imigração. E viviam uma qualidade de vida que, por mais eles tentassem voltar ao Brasil, como eles já tinham 30 anos, tipo, na época não, né? Não tudo isso. Mas eu percebia que eles ascendiam profissionalmente, financeiramente, socialmente, e existia uma certa dificuldade devido à idade, né, que estava passando, de querer voltar atrás em relação a determinadas coisas. E eu sabia que eu era simples devido à idade, porque eu não tinha acessado certas mordomias, né, digamos assim. Então foi quando eu falei assim: se eu voltar agora, que eu tinha entre 18, 19, 21 anos, se eu realmente ir para o meu país com essa idade, tá tudo bem, eu vou aceitar qualquer coisa. Então foram essas tentativas de vir para cá, que muitas vezes eu voltava e buscava meu emprego novamente, sempre me davam, até com que na quarta vez eu falei assim: agora eu fico. E aí eu vim para o Brasil e vim para o Nordeste, né? Porque assim, eu trabalho, rodei o mundo, né? Através do trabalho, mas assim, o Nordeste é a questão da nossa pátria, né? A questão realmente do senso de pertencimento, mas assim, é muito diferente. É uma forma diferente de lidar. Eu sei que talvez é aquela coisa, né? Salvador dizem que ou você ama ou você odeia. Mas eu sou completamente apaixonada, ainda que a gente saiba, né, do desafio que toda cidade tem. Mas foi aqui, quando eu cheguei,
ao começar a trabalhar, eu fui começar a perceber que, eu falei, cara, mal sei falar português direito, o que é que eu vou fazer da minha vida? Eu já tinha interrompido já uma faculdade, vim de economia e comércio, aí vim no Brasil, comecei a fazer direito, e aí nesse processo, de repente, foi quando eu adentrei numa empresa do setor de energia renovável, na época era uma fabricante de aerogeradores, e ali as coisas começaram a caminhar. Eu tinha pelo menos um salário que me dava uma certa dignidade. E na época eu conheci meu companheiro atual, né? Éramos namorados e aí depois nos casamos. E nesse processo eu fui crescendo nessa empresa, assim como aconteceu lá fora. E eu comecei dos menores cargos e lá eu sempre olhava novamente para quê? Para duas coisas: educação e o trabalho como os pilares que poderiam mudar a minha vida. Só que assim, eu trabalhava CLT. E ali foi onde eu cresci, era promovida pelo menos uma vez por ano. Só que essa promoção não necessariamente era esse salário todo, mas assim, eu me diferenciava, eu me destacava. Tanto é que eu acessei, né, como assistente, assim como aconteceu nas outras empresas, assumi a liderança ali também, foi coordenação com 24 anos, e aí saí como gerente de engenharia, e assim sucessivamente, eu fui crescendo lá dentro. Só que lá eu vivi vários burnout e também burnout on, né? Porque tem até agora uma nova nomenclatura com relação a esse estado. Na época não existia isso, porque a gente não sabia lidar com as relações, eu não tinha esse conhecimento terapêutico de desenvolvimento humano que eu tenho hoje. E as relações ainda, eu repetia muitos padrões que eu aprendi na infância e adolescência. E é lógico que a gente acaba, né, assim como a água é salgada em um lugar, ela vai se repetir em outros também. E ali foi muito desafiador, porque você começa a lidar com as questões, o mundo realmente, né? Então, eu era promovida, eu tinha acesso, eu estava sempre ali na mesa da diretoria, independente do cargos e funções, eu tinha uma certa facilidade, os talentos, querendo ou não, ele ressoavam, mas eu precisava ser lapidada, porque nova, com alguns traços de arrogância, querendo ou não, né? E eu não reconhecia isso, né? Até com que o burnout veio. Nisso eu já tinha passado já por mais uma depressão, então eu já tinha tido já umas 2 depressões, e quando o burnout veio, ele veio com um terceiro evento de depressão. E esse burnout veio num período de vários assédios morais que ocorreram, profissionalmente falando, até com que existiu esse desligamento. E veio a crise de identidade, onde eu estava ali entre 29 anos, eu tinha 29 anos de idade, e de repente eu saí de uma empresa que eu já estava há muitos anos, que eu tinha crescido, eu comecei novinha, e agora? Quem é a Cândida Cataldi no rolê? E todo mundo achava que eu ia me recolocar tranquilamente, facilmente. Porque, ai, Cândida é poliglota, ela é né, desenrolada, como dizem por aqui. Ah, ela tem facilidade, ela tem acesso, ela tem network, é a mulher dos contatos, é isso e aquilo. Só que, no final das contas, eu aniversariei 1 ano desempregada. Até ressignificar que eu não estava desempregada porque trabalho eu tinha bastante, levou muito tempo. E foi nesse período que, de fato, eu comecei a entender sobre autoconhecimento, sobre mentalidade, e o meu acesso ao autoconhecimento foi através das leis, não foi nem sistêmica, universais, lei da atração, tudo isso daí. Eu falei, que diacho é isso? Eu era muito cética, eu sempre tive que pesquisar muito. É um processo cognitivo, não é, do adulto, né? Diferente da pedagogia, na andragogia, realmente, o adulto, ele precisa, né, ver para crer. Então, aquilo ali também era... Eu pesquisava bastante, foi através da física quântica que eu comecei a perceber que aquilo ali tinha muito fundamento, e aquilo começou a me resgatar aquela identidade da Cândida e ressignificar tudo aquilo que ela nunca tinha aprendido, que foi através do autoconhecimento. Muita coisa aconteceu nesse rolê para poder encurtar um pouco. E nesse processo, né, Deus, ele faz as coisas de uma forma muito linda, porque ele vai te colocando as pessoas adequadas para com que você... ele te conhece tão bem, tipo pai, né?
Então, ele te conhece tão bem que ele vai fazer assim: olha, você vai precisar passar por esse fundo do poço. Você vai precisar ter esse agressor na sua vida. Você vai precisar isso daqui para desenvolver isso e aquilo, para talvez você abrir os olhos para onde eu quero te levar. Então, foi um grande momento, né, um grande ano onde eu vivi ali, foi antes da pandemia, foi naquele processo de adentrar a pandemia que eu comecei a perceber, falei, calma, tá existindo uma grande mudança de identidade, eu ressignifiquei meus pilares. Imagina, eu falava para o meu marido bem assim: trabalho está em primeiro lugar, tá? Não é nosso relacionamento. Eu te amo, mas. Então, imagina só o quanto que muitas vezes, porque assim, eu queria ser a mulher de sucesso profissionalmente falando. E se eu parasse para pensar o que era ser uma mulher de sucesso, nem eu sabia. Eu A tinha imagem que ali. a gente cria, né, na infância, né, o desejo. Exatamente. E são as imagens que nos são atribuídas, fecundadas, né? É uma energia é uma energia masculina que é trazida ali na mídia como um todo, independente, né, de qual seja o país. E eu tinha aquela imagem daquela mulher que eu lembro de um filme, como hoje, que isso era adolescente, e essa mulher, eu não recordo o filme, eu vou tentar rebuscar esse filme, porque eu lembro que essa era a imagem de sucesso. Essa mulher que tinha filho pequeno, corria 24 horas, estava ali trabalhando, aí de repente ela trocava suas roupas, e sabe aquele Nova York, um negócio desse, sabe? Então eu tinha essa imagem do que era ser uma mulher de sucesso. Então, de repente, eu precisei ressignificar tudo aquilo que eu observava do que era sucesso. Então, eu sempre atuei em multinacionais, eu estava seguindo exatamente para esse lugar, eu já tinha, né, chegado em cargo executivo, eu já estava sendo projetada para um cargo executivo, né, de diretoria, e nova com relação aos meus colegas, muitos desafios, porque ao mesmo tempo eu vivia uma certa realidade que para mim estava muito bom, era confortável, mas ao mesmo tempo, sabe, sempre olhando para a escassez, no sentido de não perceber, então eu me sentia sempre em culpa do tipo, por que você está sendo ingrata, sendo que você tem muita coisa que você desejou, mas era uma sensação de culpa contínua, então a vibração sempre lá embaixo. E aí foi quando eu comecei a entender que daquele jeito eu ia colapsar, por esse motivo que eu acabei colapsando. E eu acredito que tenha sido um grande livramento, porque todas as áreas da minha vida estava um verdadeiro balaio de gato, né? Na verdade, de emaranhado ali de informações que eu precisava reorganizar. Agora, eu tive pessoas, né, que contratei, busquei por consultores, especialistas e tudo mais, só que Deus me colocou pessoas que não tinham uma seriedade em relação à conduta profissional, até porque tem joio e trigo, né? Todo Mas eu canto. sei, e eu sou muito grata a todas essas pessoas, porque aquilo ali me motivou, porque eu não pensava em empreender. Eu não pensava em nada disso. Então, é como se Deus tivesse me colocado determinadas pessoas, eu tivesse sido mal atendida por determinadas profissionais, aquilo ali mexeu tanto comigo, que eu falei, cara, como é possível? Se eu que sou forte, e eu tô aqui, tô indo para o fundo do poço, e aí eu contrato fulano, e ele faz determinadas coisas comigo, então imagina só com outras pessoas como não deve estar acontecendo. Então aquilo ali foi me dando mais indignação. E essa indignação foi tamanha, porque eu vivi muito perrengue nesse período, né? Assim como a vida. Então, muitas vezes a gente quer a jornada do herói, né? A gente fica sempre feliz, né? Quando a gente olha para fulano, que era pobre, que era não sei o quê. Eu não necessariamente tive essa vida de pobreza extrema. Eu vivi em uma família que viveu realmente uma grande escassez. Mas eu fui retirada de um ambiente. Nós imigramos por conta dessa escassez. Senão, muito provavelmente, eu estaria em outro cenário. Então, o ambiente que me foi retirado lá foi fundamental para com que eu pudesse hoje ter essas habilidades, talentos e ser a Cândida que eu sou hoje. Mas na época, não. Na época, eu percebi que essa ver isso, né, observar isso, não entender muitas vezes, porque o pessoal falava assim, nossa, você é tão diferente da sua família, né, e eu não entendia o quanto que no final, por que isso tudo acontecia, porque no final das contas eu fui retirada desse ambiente, eu fui colocada em um lugar onde existia educação, onde existia uma cultura completamente diversa. Mas, doutora, a vida, ela vai nos surpreendendo, né?
E aí foi quando eu realmente comecei a entender que um dia, onde eu levei muito não, um atrás do outro, já casada, desesperada, o que é que eu vou fazer da minha vida, da minha carreira, sendo que eu colocava isso em primeiro lugar. E aí essas pessoas que me atendiam, né, com todo esse diploma e tudo mais, não estavam realmente, estavam descumprindo, né, com aquilo que era necessário. Eu comecei a perceber que eu precisava fazer alguma coisa. E aí, com esse trauma de não confiar, porque eu tinha essa rigidez muito forte e não deixar as coisas fluírem, foi quando eu entendi, ó, sabe de uma coisa? Eu mesmo vou estudar esse rolê. Eu mesmo vou estudar essa bagaça. Eu vou colocar a mão na massa. E aí foi quando eu fui para a primeira formação, aí me tornei psicanalista. Depois eu fiz de tudo. Eu entrei no desenvolvimento pessoal, porque assim, quando você entra, é um buraco sem fundo. Não, Quanto é um mais. conhecimento infinito, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente enlouquece, quer estudar mais. Aí fica assim, sede de conhecimento, impressionante. Mas tem uma explicação, porque tanto é que muito se fala, quanto mais eu estudo, menos eu sei. Porque, na verdade, é como se fosse Total. um processo assim, vamos lá, você, digamos, sabe isso daqui, né, sobre determinado assunto. Então, eu sei sobre, sei lá, autoconhecimento, isso daqui. Observe aqui o limiar dele, né? A gente tem consciência. Até aqui eu sei sobre autoconhecimento. Aí você começa a estudar. Quando você começa a estudar, o que é que acontece? Isso daqui ocorre. Então, antes eu sabia sobre isso daqui, eu sabia que esse era meu limiar, até onde eu ia. De repente, não, agora eu estudei mais, observe o perímetro, observe o limiar, que agora eu sei que pouco sei. É. Então, quanto mais a gente estuda, por esse motivo que tem muito acadêmico, que às vezes não tem nem essa grana toda, e dentre outros fatores, por quê? Porque fica numa insegurança mesmo, sabe? Num processo onde parece que quanto mais eu sei, menos eu sei. Por conta exatamente dessa. Termina criando uma autossabotagem, né? Que você faz, nossa, né? Eu não, fica aquela humildade, né? É aquela discussão eterna do ego e humildade. Tem que ter menos ego possível, né? Mas humildade é importante, mas também não tanto, porque você se humilhar e se baixar é uma coisa. Você ser humilde, ser compreensivo, não ser arrogante é outra. Então tem que ter um É, equilíbrio ao mesmo tempo de ego. Eu me achar o máximo maravilhosa e ser grosseira ou estúpida é errado. Agora, eu também me valorizar não é questão de ego, é questão de amor próprio. Aí tá ok. Então é um equilíbrio que a gente tem que ter eternamente para viver com saúde mental, né? E podendo prosperar. E não travar, que é o que acontece, né? Com muita eu me gente. conecto muito com uma frase que até já se tornou bordão, mais missão, menos ego. Porque eu me É. irrito pra caramba, eu trabalho hoje com isso. E o meu trabalho é exatamente fazer com que as pessoas se tornem bem resolvidas na vida, na carreira, nos negócios. E quando você traz essa informação, eu acredito que o autoconhecimento ele tem esse poder. Ele tem esse poder de você ter consciência de quando você olhar para os teus pontos fortes, você reconhecer que são eles. E Isso. não se preocupar se você está sendo arrogante ou não. Eu sou boa assim nisso, naquilo e assim sucessivamente. E sabe, bater no peito com muito orgulho que eu sou tudo isso e tá tudo bem, porque muitas vezes as pessoas não entendem que o autoconhecimento te dá isso. Da mesma forma, quando você olha para as tuas fraquezas, seus pontos a serem desenvolvidos, você também o reconhecê-lo ao ponto de não se rebaixar por conta disso. Eu reconheço quais são as minhas fraquezas, mas eu não vou me sentir menos porque eu tenho determinadas fraquezas. Esse é o poder do autoconhecimento. Quando você começa a não dar tanto peso à crítica ou ao elogio. Quando você se Exato. conhece, você realmente entende o quanto você é boa e respeita a sua história. Que aí vem um posicionamento. Quem eu sou, o que eu sou boa, o que eu faço, que talentos são esses, quais são a minha personalidade, ela é 50-50, introspectiva e extrovertida, ou tem mais do introvertido, da extrovertida, porque personalidade é isso. Agora, meus traços de caráter, por que se originou isso? Da onde vem esse meu jeito, trejeito? Então, esse autoconhecimento, eles nos leva exatamente para essa liberdade. Sem isso, não tem como
você se desconectar, não é desconectar, mas lidar com esse ego, que o ego todo mundo tem, né? O alter ego também, os personagens que a gente acaba criando inconscientemente, então todo instante você tem que estar o tal de orar e vigiar, né? Para você tomar muito cuidado. Hoje mesmo, antes daqui, eu estava numa reunião e anteriormente eu cheguei, liguei para essa colaboradora minha e falei assim, cara, eu me conheço. Se eu for para esse lugar, infelizmente, eu vou para um lugar que eu vou mandar tudo para a caixa prego e vou acabar sendo passiva. De tão. Eu já sei, eu já me conheço. É isso que vai acontecer. Então, eu preciso da sua ajuda aqui. Observe o material, veja a peça, dá uma olhada exatamente nisso daqui. Quero sua opinião sincera. E se efetivamente for, eu compro a briga. Não porque eu não sei o que é, mas é porque eu já estou de saco cheio. Então, é muito importante a gente ter esse autoconhecimento e saber que eu posso ir para aquele lugarzinho que eu já saí muitas vezes, mas não quer dizer que eu não vá novamente. E quando a gente vai para esse mesmo lugar, opa, e aí a gente saber como sair desse lugar, reconhecer e como sair desse lugar. Então, o autoconhecimento, ainda que ele não deveria ser feito só sozinho, né? É por esse motivo que me tornei psicanalista, terapeuta, hipnóloga, dentre várias outras formar consteladora, familiar, empresarial, porque assim, a terapia, lembra dos 2 pilares que eu falei? Eu falei de educação, eu falei do trabalho, mas a terapia, ela tem uma responsabilidade de posicionar as pessoas que nenhum marketing, nenhum branding da vida consegue posicionar essa pessoa. Destrava de uma forma que você efetivamente começa a perceber a vida de uma forma completamente diferente, né? Você vibra, você acessa, você realmente tem possibilidades e oportunidades que, se não fosse pela terapia, você não teria. Então, hoje eu defendo esses três pilares, né? Então, é educação, é terapia e é trabalho, né? Porque realmente trabalho com o conhecimento, com o método, cara, você vai lá, é feito o trator, mas a terapia, ela faz com que você se posicione, porque custa muito caro quando a gente não se posiciona. Porque quando a gente não tem esse conhecimento, a gente acaba engatando, sabe, em relações. Em Às tudo na vezes, vida, né? Pessoal, profissional, amoroso, tudo, familiar. imagina, se você tem um histórico de abuso, até com que você cure isso, você vai continuar a abusar as pessoas em todas as áreas da sua vida, profissionalmente, pessoalmente e assim sucessivamente. E esses abusos podem até não ter sido com você, podem ter sido herdados, você pode ter observado. Pior ainda se você viveu isso. Assim como qualquer outra ferida emocional que porventura você possa ter identificado, né? Existem 5 feridas. Quanto mais você tiver conhecimento sobre elas, da onde, sabe, de onde veio a origem disso. Esse meu comportamento é oriundo dessa ferida aqui. Essa minha postura é oriunda daqui. E assim sucessivamente. Entender por que a gente se envolve nos dramas. Porque não é porque eu sou terapeuta que eu não me envolvo nos dramas. Eu não entro no triângulo, né? O terapeuta, ele conhece o triângulo dramático, que eu sempre falo para todo mundo. Eu falei assim, é o básico que você tem que fazer a aulinha. Triângulo dramático lá do Karpman, né? Onde você tem a salvadora, você tem a vítima e você tem ali o agressor. Cara, a melhor coisa que tem, por quê? Você tá ali, dentro do triângulo, é a sua faceta, o quê? É o seu eu criança, a esfera da criança. E muitas vezes você tá aqui eternamente nesse lugar, ocupando ora uma cadeira, ora outra, e assim sucessivamente. E aí você não sabe por que a tua vida tá um inferno. Porque você não prospera, já que crianças Com crianças, crianças. Quando você sai desse triângulo, primeiramente é ter esse conhecimento disso. E aí sim, você entender por que talvez com fulano eu acabo tendo esse comportamento. Por que eu acabo, né, inconsciente? Quais são as pessoas que nos convidam para ir para determinadas dinâmicas que nós aprendemos ou herdamos? É libertador, gente. Dá para falar aqui horas. Então, Pois é, né? Eu adoro ouvir a Canda falando, ela é maravilhosa, ela tem um posicionamento muito bom em relação às coisas, ela tem uma facilidade de passar o conhecimento dela também.
E essa maneira do posicionamento sistêmico na vida das pessoas, como elas podem criar, de repente, estratégias para tentar manter esse equilíbrio. Pronto, Porque a vamos. gente e você, a gente já trabalha isso há um tempo, a gente já sabe meio, né? Mas as pessoas que estão nesse início, que têm esse desequilíbrio, que precisam tomar a rédea realmente da situação e fazer esse posicionamento corretamente, o que é que você sugere que pode ser feito? O posicionamento raiz é um posicionamento que sempre começa do interno e o externo, né? Então, você, ser humano, é uma trindade. Mente, espírito, mente e alma, espírito, né? Enfim, mente e corpo. Então, quando a gente olha para essa tríade, é reconhecer que é como se fossem esferas, né? Estratos. E aí é lógico, né? A partir do momento que chegou no corpo, a minha filha, é a última instância. Então, já se preocupa. Tudo que acontece que porventura você julga de negativo, até porque não existe esse conceito de uma coisa ser positiva ou negativa, isso é coisa da sua cabeça, né? O ser humano, ele classifica dessa forma. Bom e ruim, né? Bom e ruim, exatamente. Mas vamos do básico mesmo. Então, aquilo que você julga de negativo, né, de ruim na sua vida, ele é um grande sintoma. Então, porventura, a grana não tá essa Coca-Cola toda, é um sintoma. Meu relacionamento só entra, tem um dedo podre, é um outro sintoma. Vixe, traí ou fui traída, é um outro sintoma. Obesidade, e dentre várias coisas, né, que acontecem nessas 3 esferas. Então, isso são sintomas, e como já diz Bert Hellinger, né, ele dizia que tudo está a serviço do todo. E a psicanálise, ela traz um conceito de vida e morte, no sentido de campo de vida e campo de morte é o quê? O campo de vida é movimento, é chama, é tesão, é a necessidade, sabe? É um negócio de, ai, que delícia, paixão por fazer o que a gente faz. E aí a gente tem direito de poder escolher os caminhos diferentes conforme a vida vai nos dando. É lógico que tudo tem uma escolha, né? Uma causa e uma consequência, né? São leis universais que a gente não pode fugir. Mas partindo dessa consciência de que você entende perfeitamente que tudo é um sintoma, então você já observa como uma oportunidade. E aí tenta entender qual é a raiz disso daqui. Por que eu estou tendo problemas financeiros? Por que eu estou tendo isso daqui nos relacionamentos e dentre outras questões? Qualquer área da sua vida. A busca por entender a raiz, o sistêmico, ele contribui. Então, por exemplo, numa terapia sistêmica, não necessariamente a gente precisa abrir o campo para com que a gente olhe para aquela situação de forma explícita. Dá para fazer movimento sistêmico. Quem é uma estratégia sistêmica, a gente já começa. Não dá para desver, na verdade, gente. Então, como eu falei, movimento de vida o campo de vida na psicanálise, né? Freud já dizia, é o campo em relação ao movimento. E a morte é quando a gente fica paralisado, estagnado, quando a gente realmente não consegue ver tesão pela vida. Então, esse tesão é a chama, tem gente que chama da Kundalini, dentre outras questões. Então, esse desejo ardente, essa motivação que muitas vezes a gente acha que tem que se apegar só a ela, vem exatamente daqui. Só que existe um passo a passo. Então, por exemplo, se você olha para a pirâmide de Maslow, que é as necessidades básicas, só você pesquisar no Google, pirâmide de Maslow, você vê necessidades básicas de um ser humano, a pirâmide ali na base é o quê? A gente precisa dormir, beber água, a gente precisa fazer as nossas necessidades, né, fisiológicas, então a alimentação, sexo, dentre várias outras questões básicas. E aí, sucessivamente, tem outros estratos. Só que muitas vezes a gente quer se posicionar na vida para poder ter aqui, ó, o que nós desejamos, que tem a ver com a prosperidade, só que a gente não está cuidando nem do básico da base. Então, esse é o primeiro ponto. Começar a olhar realmente para as tuas necessidades e fazer uma programação, um planejamento em relação a isso. Outro ponto, o sintoma está me levando para um lugar. Então, por exemplo, eu me sinto agredida. Eu sinto que eu estou tendo determinados sintomas, que pode ser no corpo. Comecei a me coçar. Isso já é um sintoma. Alguém está
excedendo o teu limite, porque talvez não, você não se posicionou. Eu sempre defendo muito uma frase que é: a falta de reconhecimento é a falta de posicionamento. Então, quando a gente não se posiciona nas relações, independente de qual seja a natureza dela, logo, nós não somos reconhecidas e nos sentimos o quê? Agredidas. E uma palavra que eu posso somar aí, que eu pensei aqui, que eu, inclusive, interpretava errado essa palavra, por isso que eu acho bom falar nesse momento, é autorresponsabilidade. Uma vez chegaram para mim, esse é autorresponsabilidade. Eu disse, não, mas eu sou responsável, eu sou. E eu fiquei assim, incomodada por terem falado sobre autorresponsabilidade em relação a mim, porque eu me acho uma pessoa extremamente responsável. E é responsável comigo também. Só que a palavra foi falada de maneira de que nós somos responsáveis sobre nós mesmos. Então, esse posicionamento é uma autorresponsabilidade. Então, eu tenho que ter uma autorresponsabilidade sobre a minha vida para eu ter a atitude de me posicionar para não permitir que isso aconteça. Então, no momento que você permite que esse tipo de situação aconteça, você está deixando de ter sua autorresponsabilidade. E isso é uma coisa muito subconsciente, as pessoas não se dão conta. Inclusive, até um quadro nisso na situação. Por isso que eu quis falar da importância da gente se posicionar de maneira que segura as rédeas, né? E se assuma, né? Se cuide em tudo. Você falou algo importante, porque essa autorresponsabilidade, a gente tem que ter consciência que no universo, porque muitas vezes a autorresponsabilidade, quando a gente olha para a mentalidade e adentra no universo, por exemplo, de leis universais, física quântica e tudo mais, a gente pode entrar num lugar muito perigoso, na percepção de que nós somos responsáveis por tudo, porque tudo que está acontecendo na nossa vida, efetivamente, eu atraí, pererê, pererê. Mas tem um limite, senão a gente doida, né? Eu também pensei nisso. Nas relações, então você sozinho é 100% responsável, né? Existe essa autorresponsabilidade na totalidade. Agora, quando você tem uma relação ali, e nós somos seres sociais, você tem que dividir. 50% é sua responsabilidade, 50% é do outro. Eu tenho controle sobre o que a Guta, né, ela vai falar, vai reagir em relação à minha fala. Eu vou me posicionar. Guta, não gostei disso que aconteceu em determinadas situações. Ou, Guta, poxa, eu acho que não ficou legal esse comportamento aqui. Eu vou ter controle sobre como ela vai reagir? Não vai ter controle. Agora, poxa, a Guta tá fazendo uma certa coisa, que absurdo. Mas calma aí, você se posicionou em relação a isso? Será que não vale aqui você chegar e trazer o teu comentário? Olha, Guta, seguinte, deixa eu trazer a minha parte. O que ela for fazer, traz isso com esse elemento, essa informação, é responsabilidade dela. Então, muitas vezes também a gente acaba entrando no lugar de assumir 100% de responsabilidade, que não, dentro de relações é sempre 50-50. E isso, gente, nos liberta de tanto desafio que a gente acaba se envolvendo. Quando a gente entende que dentro das relações é 50-50. E aí eu vou dar controle sobre o meu. Vou fazer a minha parte. O meu 100% do meu 50%. Então, ainda que o outro não faça. Então, quando eu realmente... uma amizade, e para mim essa amizade é importante, essa relação é importante, se por acaso existir alguma coisa e a gente se desentender, que é natural, eu penso, essa amizade, eu quero continuar nesse relacionamento, faz sentido, ainda que eu esteja mexida e abalada, por conta das minhas feridas, fica ainda maior, mais atenuante, né? Porque elas acabam tendo uma proporção ainda maior, depender do seu histórico de vida, né? Por exemplo, eu tenho as 5 feridas, a injustiça, e dentre todas as outras. Então, tem certas situações que acontecem que, para mim, depois eu fico, tipo assim, péssima. Mas, quando eu penso nessa relação, nesse 50%, vou fazer o meu 100% do meu 50%. Se o que o outro fazer, tá tudo bem. Então, isso já melhora completamente as nossas relações. Então, quando você me traz, Cândida, o que você pode trazer para o outro aqui, como se posicionar de forma sistêmica? Então, eu trouxe para vocês essa consciência, né, das necessidades básicas e se priorizar, se colocar em primeiro lugar, as necessidades básicas de vocês e não um outro. Isso não é egoísmo.
Isso é um conceito básico para com que você se cuide. Por exemplo, se você vai pegar um avião, né? E aí tem lá os direcionamentos de segurança. Qual é um dos direcionamentos que o pessoal dá? Ah, se você estiver acompanhando, né, alguma criança ou alguma pessoa que você dependa de você, que você, se por acaso for baixar as máscaras, tem até no passo a passo, né, em imagens, que você coloque antes em si, depois no outro. Imediatamente você que é mãe, Oh, é, você sabe o quanto que isso é desafiador, não é natural para muito. uma mãe, de repente tá ali, baixou as máscaras, você que está escutando a gente, você sabe muito bem disso. Baixou as máscaras, imediatamente você vai pensar no outro. Só que o que acontece? Por que essa regra é dada, né, de forma global? Porque são milésimos de segundos que você pode simplesmente perder a consciência, desmaiar, não consegue nem se ajudar nem ajudar o outro. Então, quando você se coloca em primeiro lugar, você começa a se valorizar, você começa a atrair coisas maiores e melhores para sua vida, as suas relações ficam mais saudáveis porque você não fica chata, porque mulher sobrecarregada, imediatamente ela começa a ser insuportável, a impaciência começa a vir, ela começa a ser a chata das relações, ela começa a ser a agressora das relações. Então, isso em qualquer relacionamento. E muitas vezes a gente fica só apontando o dedo para o outro. Então, as necessidades básicas é isso. Outra coisa, autoconhecimento, feridas emocionais. Existe um livro maravilhoso das 5 feridas emocionais que faz muito sentido as pessoas terem esse conhecimento e entender exatamente de onde vem. O triângulo dramático de compreender, poxa, eu estou aqui numa relação, por exemplo, de salvadora. Eu já me coloquei muito nesse lugar de salvadora. E às vezes, inconscientemente, eu vou para esse lugar ainda. E aí, toda hora eu saio desse lugar. E aí, o de vítima. Porque vítima, no final das contas, gente, vítima não quer ser ajudada. Ela só quer um aliado para as suas reclamações. E o agressor, ele tá. Todo mundo tem uma função. E às vezes você dança nessas cadeiras. Então, é ter consciência disso para compreender que se você ficar nesse lugar, você vai ficar sempre na esfera do eu, na esfera da criança. Você não evolui para a esfera do nós, não evolui para a esfera do todos e não tá, e você, portanto, foge da onde? Da prosperidade. E um outro ponto, as leis, não só as leis universais, mas as leis sistêmicas. Quando a gente olha para a hierarquia, para o pertencimento e para o equilíbrio. Gente, se você quer se posicionar na vida mesmo e ter essa prosperidade, é o básico. Porque a hierarquia é o quê? É a ordem. Quem veio antes? Entrei numa empresa, tenho consciência da hierarquia, não é só o organograma. Às vezes, é a secretária que está há 10 anos ali que você nem escuta, que você deveria escutar. Aí, de repente, você vai ter uma pessoa fiel a você que vai facilitar muita coisa. Por quê? Porque você respeitou a hierarquia. Você não chegou na empresa querendo fazer uma revolução sem respeitar o quê? Qual foi o desejo do dono? Por que essa empresa existe mesmo? Como foi que aconteceu aqui na origem? Você não desrespeita a história das pessoas, das empresas. Então, a hierarquia tem esse poder. Aí, quando a gente olha para o quê? O equilíbrio de dar e receber. Aí, você que não sabe cobrar, o que vai acontecer? Você fica cobrando pouco. Eu já fui para esse lugar, né? Quando eu migrei de carreira 360 graus, era gerente de projetos, atuava nesse universo, né, de energia renovável, ainda, né, a maioria dos meus clientes são daí, mas eu não sabia cobrar. O que acontece? Se dá demais. Isso faz com que o outro se sinta sufocado. Ai, meu Deus, é muita coisa. Inconscientemente, as relações começam até a ser quebrantadas. E às vezes, o desequilíbrio de querer dar demais é um processo, muitas vezes, né, também do lugar do Salvador. Eu sempre falo assim: olha, quando você dá demais achando que está ajudando o outro, no final das contas, você está sendo um belo de um arrogante. Porque o equilíbrio é para fazer o quê? Para colocar o nivelamento entre as relações, de igual para igual. Só que quando você decide dar demais para o outro fica aqui. Então o outro começa a se sentir pequeno e você o grande. E nesse processo de relacionamento, isso daqui que vai se sentindo pequeno, você vai tirando a força dessa pessoa. E às vezes você é traída porque você está dando demais, e essa pessoa, como não tem força, ela simplesmente faz o quê? Cara, eu não tenho nem coragem
Aí, por esse motivo que esse cara ainda é chamado de covarde. Eu não estou justificando, eu só estou explicando. Então, você acaba sendo traída nas relações amorosas ou então de amizades por conta disso daqui. Aí você fala, poxa, eu fiz tanto para fulano, beltrano, ciclano, cara, por que isso acontece na minha vida? Se colocando como vítima. E na verdade é porque você está o quê? Desequilibrando o sistema. Então, não sabe cobrar, dá demais. Às vezes, mas aí financeiramente ele não pode me ajudar. Cara, faz uma troca. Equilibra aí essa relação. Se você preza pela tua prosperidade, a prosperidade do sistema e essa relação de longo prazo, então equilibra, dá um jeito. Porque quando fica desequilibrado, não tem jeito, o sistema ele é soberano. Aí vai vir os sintomas, as situações negativas, as coisas vão começar a travar, a sua vida vai travar, aquele projeto vai travar, para com que alguém olhe. E aí é o ponto de quem tem a visão sistêmica tem esse poder de conseguir identificar, aqui tem angu, a raiz, aí você começa a fazer um diagnóstico, tentar entender, é isso que está acontecendo. E quando a gente olha para o pertencimento, então o pertencimento é uma visão de longo prazo naquela relação, pode ser profissional, de amorosa, relacionamento também de amizade. Quando a gente está numa empresa e a gente não tem perspectiva de crescimento nela, imediatamente a gente faz o quê? A gente se pica, a gente não fica lá dentro. Ponto. Então, esse pertencimento é o que faz com que a gente consiga ter esse equilíbrio de desejar, de não ficar, sabe, de pulando de galho em galho. Então, essas 3 leis, ela aplica-se seja para um sistema familiar, como para um sistema empresarial. Então, eu faço eu permeio, né, nesses 2 universos para tudo. Aí, quero lançar um produto, vamos colocar no campo. Como que o cliente se sente em relação a isso? Como que a empresa se sente em relação a isso? Já que tudo é energia, e quando a gente abre um campo epigenético, é um campo de informação. É nada mais do que uma terapia de alto impacto, rápida, que você não fica ali anos e nunca é dado alta para ti, onde é revelado a informação, você vê, não tem como desver, você sente no corpo, e a partir desses dados, você toma uma decisão. Com a tua autorresponsabilidade de, a partir disso, o que é que eu faço? Porque também a terapia não é magia, né? Então, a gente tem sempre que é revelada a informação, e aí com essa informação, você naturalmente começa a ter um resultado diferente, porque você começa a mudar a tua mentalidade, né? É criada uma nova sinapse neural em relação àquela crença. E aí você vai ressignificando pouco a pouco. Ai, gente, tô falando demais, Guta. Não, Para é aí. maravilhoso. Inclusive, assim, o que você falou, assim, que não é magia, mas é quase, né? É tão esclarecedor que é só você compreender e deixar acontecer. Porque o próprio universo vai fluir para alguma coisa de equilíbrio. Agora, se começar a mente que mente, começar a ir para aquele triângulo de posicionamentos devidos, de infantilidade, e começar a voltar para aquele sistema que vai lhe atrasar, que vai lhe auto-sabotar, aí está contigo, né? A falta de punho para você deixar acontecer a coisa boa para você. Eu sempre Né? falo, E eu ser sempre adulto, falo, né? Escolher coisas boas e corretas e prósperas. Guta, eu falo sempre uma coisa para as pessoas: seguinte, o resultado que você tá tendo relacionado à causa que você está provocando, então esses resultados, eles não estão sendo injustos contigo. Eles estão sendo justos com a versão que você é hoje. E ponto. É. Então, ou você entende isso, ou você simplesmente vai continuar sempre com esse tipo de resultado. Ai, eu tô com um relacionamento amoroso, sabe, a desejar. Ai, as finanças estão assim. Ai, não sei o que tererê. Cara, não vem culpar fulano, beltrano, ciclano, o mundo, a política, os cambau a quatro, porque no final das contas o resultado ele está sendo justo com a versão do ser que você Do é hoje. momento. Aí você está querendo ir para cá, para cá. Aí você tem que ir para o próximo nível. Então, assim, para eu poder sair, eu estou com determinados resultados, eu quero ir para o próximo nível em relação a resultados em alguma área da minha vida, eu
que preciso me desenvolver como ser humano, acessando mais conhecimento, colocando em prática esse conhecimento, porque não adianta se não colocar em prática. Então, não é só uma humildade intelectual em aprender e se colocar de forma aprendiz, mas é você também ter uma generosidade mental em multiplicar esse conhecimento e não reter isso daí. Porque às vezes você nem sabe se você vai gostar daquela prática. Já fiz tanta coisa e eu já percebi, isso eu gosto, isso eu não gosto. Hoje mesmo eu já estava falando, a partir de 2025 não vou mais fazer tal coisa. Se eu não tivesse experimentado, Não eu saberia não nunca. poderia ter tomado essa decisão hoje, dia... Que dia é hoje? 11 de Hoje a setembro gente de está gravando 2020. dia 11. Se eu não tivesse parado para pensar, ainda que seja uma coisa boa, ainda que me dê resultados, ainda que me entregue resultados financeiros, mas são escolhas. Para a versãozinha que eu quero me tornar, o resultado que eu quero colher, porque na verdade a gente não quer a gente não quer se transformar, a gente quer o resultado. E aí a gente precisa entender que a gente precisa evoluir nessa escadinha e estabilizar também, sabe? Então, por exemplo, tá na escada, quer ir para o próximo nível. Então, eu preciso me tornar uma pessoa diferente para adequado para esse nível. Para esse nível aqui, eu tenho que pensar assim: tá bom, eu preciso também estabilizar, porque a gente acaba se chicoteando, né? Se cobrando demais. Então, estabilizar é se adaptar naquele nível de escada. Porque se você não se adapta nesse nível de escada, vai acontecer o que muitas vezes a gente vê. É o tal do tô rico, tô pobre. Ai, tô bem ainda. Sabe aqueles lugares, né, de extrema Estabilidade. de Agora, instabilidade? uma coisa que é bom a gente pontuar, que até eu digo isso muito para mim mesma, é a tal da paciência e respeitar o tempo. Porque, como você falou, as pessoas às vezes estão reclamando eternamente de uma situação. Tá, aí é a resposta do que ele está sendo naquele momento. Mas no momento que ele vai mudar, as coisas vão mudar, mas não é de uma hora para outra, não é de um dia para o outro. Tem que ter a paciência, manter-se naquele comportamento novo, manter-se naquele pensamento diferenciado, melhorado, próspero, de crescimento e evolução, ter fé e certeza naquela sua decisão e no seu comportamento adequado, e aí sim você vai com paciência, em algum momento, a curto prazo, a médio prazo, não sabemos, porque aí é o tempo do universo, ter o resultado que você deseja. Porque também tem esse imediatismo, né? Eu melhorei porque essa semana não melhorou. Pô, peraí. Deixa o universo se ajustar direitinho aqui a energia para poder chegar para você. Vai chegar. Vai ter que Pronto. ter a Aí paciência. a gente entra naquela primeira esfera, né, da nossa alma, da energia, do espírito. Independente de religião, eu acredito muito em Deus, e eu falo que Deus, o nosso Deus, não é um Deus de botão, é um Deus de processo. Esse é o primeiro ponto. Um outro fator também importante quando a gente olha para as leis universais é ter essa consciência que isso é uma coisa que eu falo direto. Então, assim, eu atendo muita gente que, por formação, tem uma formação mais cartesiana, né? Então, dentro do universo também, né? CLT, muitos engenheiros, enfim. Então, essa formação muito cartesiana é um tal de 880, preto e branco, e dentre vários fatores. E aí eu introduzo a física quântica, que faz parte, é uma das ferramentas da mentalidade, né? Não introduzo só esse lado. Então, às vezes, o pessoal fala, meu Deus do céu, Cândido, às vezes você vai uma pegada meio alternativa, só que eu embaso, né? Então, eu trago, olha, espiritual e eu trago a parte, né, embasada. A gente poderia ter mais embasamento, com certeza absoluta, mas eu acho que está aí à nossa disposição criar cada vez mais artigos e estudos, quer sejam sociais e científicos, para poder contribuir realmente com esse lugar, né, de embasamento científico e sair um pouco desse popular, sabe? Que faz com que, às vezes, o assunto que é tão importante acabe tendo tanta polêmica, né? Perca a credibilidade, né? Porque às vezes as pessoas começam a falar e fica muito no raso, no superficial. A gente sabe que a internet... Exatamente. Aí não tem resultado. Está no raso, não vai ter solução. Exato. Mas o que eu quero trazer é, quando a gente fala sobre esse imediatismo, e eu falo sempre para o pessoal, olha, você não vai ter resultado. Você não vai ter resultado, não importa toda a estratégia que a gente empregue aqui, se você não me ajudar, se você não se ajudar, se você não me ajudar a te ajudar, no sentido que, olha aqui para isso daqui. E aí eu apresento sempre
a tabela em relação a emocional, né? A tabela de Hertz, onde você tem ali as frequências energéticas das emoções, e aí eu apresento algumas versões dessa tabela. Você começou o processo. Esse processo aqui, por si só, por N motivos, a metodologia é pautada para ter resultado, ele vai fazer com que você eleve a tua frequência energética. Porque você entrou no processo, porque você está empolgado, você está investindo em si, porque a gente está fazendo, introduzindo determinadas informações, porque você está trabalhando a sua autoimagem, a sua autoestima, a sua autoconfiança. Então, é natural que isso aqui vai elevando. Só que aí você começa, é que nem rádio, né? Então, a gente vai sintonizando a nossa frequência energética. Eu quero acessar aqui eu estou em Salvador, né? Então, quero acessar a FM, né, a Globo FM, que é 90.1. Para eu poder acessar o conteúdo, a programação, as pessoas dessa sintonização, eu preciso sintonizar aqui. Caso contrário, não vou ter acesso. Simples. Na frequência energética, acessar aquilo que você deseja em algum grau, não importa que objetivo seja esse, é da mesma forma. Então, quando você começa a aumentar a tua frequência, de repente, você é convidado para poder participar de tal encontro. Opa, você é chamado para uma entrevista de emprego, você é aprovado, não importa. De repente, você recebe a solicitação de uma proposta comercial para você fazer parte da licitação. Sabe, as coisas começam a falar, você conhece uma pessoa lá, interessante? E aí você... Por quê? Porque você está elevando a frequência. A frequência é um processo onde quem está nessa frequência energética é isso que você capta de acho. Então, se manter na frequência, né? Você está captando coisas que tu não quer, sintomas, digamos assim, que não é negativo nem positivo, tudo é neutro, mas você está captando isso é porque a tua frequência está baixa, de alguma forma. Então, quando você vai trabalhando a tua frequência energética, aí é natural que você comece a acessar o que você quer. Eu sempre falo, olha, você me pediu, sei lá, transição de carreira, ou então você me pediu dobrar teu salário, você me pediu um faturamento de 100 mil reais por mês, você me pediu isso, tá tudo aqui em cima. Se você ficar aqui, você não vai conseguir o que você quer. Então, por mais que eu te passe o método, o passo a passo, a estratégia, isso daqui, se você continuar aqui, você vai pegar o dinheiro que você investiu, que não foi pouco, para poder você passar pelo processo. Você não vai ter resultado nenhum. Ah, mas Cândida, confia ou não confia? Bora? Me ajuda a te ajudar. Ou você volta, porque a ansiedade, e aí, lógico, a gente tem algumas técnicas, mas a ansiedade, na essência, olhando para as leis universais, ela é o quê? É falta de fé. Exatamente. E falta de fé é quando a gente olha, por exemplo, o lado bom de quem acredita, né, em Deus, independente, a espiritualidade é tão forte, porque quando a gente olha para isso e você percebe que se eu tenho ansiedade é porque eu estou em dúvida, logo eu tenho falta de fé, né, em mim ou em Deus, por exemplo, eu sempre digo, sabe quando você está ansioso, que você está falando? Deus, seguinte, eu não acredito em você. Então, toda vez que você está ansioso, você, em relação a determinada situação, evento, no final das contas é isso que você está falando. Então, olha para o universo hoje, olha para a natureza. Eu estou olhando aqui para o marzão. Olha para tudo isso, a beleza que é esse universo. Observa realmente Deus e tudo aquilo que ele criou. Então, é como se você estivesse falando para esse grande time que está a seu favor, você tem que fazer o seu 99%, e ele tem que fazer o sobrenatural. Então, toda vez que você fica ansiosa, e eu falo que eu também vou para esse lugar de ansiedade relacionada às coisas, imediatamente eu lembro, que falta de fé nesse time. Respira que vai. Não é só em mim que eu estou desacreditando, mas eu estou realmente colocando a minha fé em Deus também em pauta. Então, é você começar a criar alguns mecanismos mentais relacionados a isso para você sempre ir elevando essa frequência energética, ainda que a sua situação atual esteja uma merda. Independente da realidade que você esteja vivendo, independente de onde você veio, a sua origem, seu status atual é um estado que isso pode mudar, mas a frequência ela é fundamental para você começar a acessar pessoas que é a tal da programação,
que é o tal das informações. E às vezes essa informação é engraçado, né? A gente pode estar na mesma sala, mas se você estiver numa baixa frequência, cara, contigo vai acontecer de tudo. A outra, a gente viu lá no evento, né? O que teve de coisa que aconteceu, até as conexões, no final das contas, assim, foram extraordinárias. Por quê? Porque você tem que aumentar a tua frequência energética, não tem jeito. Não tem por onde fugir. E a vida chega, as coisas acontecem, e é a lei do universo, né? É a vida. As leis, né? As leis. Minha amiga, muito obrigada. Você é maravilhosa. Ficaria o dia todo aqui com você batendo papo, né? Amo. O povo não vai aguentar, não. Junta, né? Nossa, eu tenho um limite, o povo vai pegar ranço de mim daqui a pouco. nada. Nossa, eu e você, quando junta, Senhor. É só o tempo todo, não para, até de madrugada. Mas eu fico muito feliz de ter você aqui. Deixa para o pessoal sua rede social, seu contato, eles acessarem você. Podem me procurar no Instagram, só você me procurar como Cândida Cataldi mesmo, no LinkedIn da mesma forma, só Cândida Cataldi, como está aqui meu nome e sobrenome mesmo. E é lógico que lá tem meus contatos também, caso você queira entender um pouquinho mais, né, como funcionam nossos programas. Nós temos um ecossistema de aceleração de carreira e negócios, e lá dentro a gente atua, né, com toda a nossa metodologia, uma metodologia pautada no autoconhecimento, é um ecossistema completo, né? Autoconhecimento, mentalidade, liderança, gestão também, né? Carreira e negócios, quando a gente olha também para posicionamento, que é o branding, como a gente conversou agora, e também sobre comunicação. Então, esse ecossistema, ele faz com que você simplesmente acelere na sua carreira, se você tiver uma carreira, por exemplo, atuando dentro do mundo corporativo, ou então uma carreira empreendedora, ou também, se você tiver um negócio, estou fazendo transição de carreira, enfim, a gente tem algumas soluções, e vindo da Guta, a gente vai olhar com muito carinho, né? Até porque eu sou madrinha da Guta, né? Às vezes ela me chama, minha mentora. Minha padrinha aqui, empresarial também. E aí eu tenho outras duas empresas também, né? A Guta percebeu ali, uma empresa de tecnologia, onde ambas estão em fase de startup, uma empresa de tecnologia de drones e IA, onde a gente atua predominantemente no setor de energia, e também temos uma empresa que é a primeira universidade de energias renováveis, que também a gente está entrando em operação agora em 2024. Fantástica, né? Essa mulher é demais, já falei para vocês. Aí, ainda tem mais, você não sabe? Movimento, minha gente, é movimento, Freud já dizia. Tem coisa ainda que vocês nem sabem dela, que eu sei, que a mulher mais ainda do que isso. Ai, essa mulher é demais. Amiga, obrigada. Vou deixar a descrição do vídeo, seus contatos, para quem quiser acessar a descrição, vou estar lá todos os acessos. E muito obrigada por estar estado com a gente hoje. Amei, sei que todo mundo amou, muito conhecimento. E quem puder, fala lá com a Cândida, aproveita enquanto ela tem disponibilidade de falar, porque a mulher é ocupada e ela é maravilhosa. Vocês viram que a gente colocou muita ênfase na parte de frequências energéticas, que é um universo que a Guta domina. Então, assim, física quântica, todo esse universo para você. Você percebeu que não adianta. Se você tiver, você pode ter acesso a todo o conhecimento. Se você não cuidar disso daqui, no final das contas, você não acaba tendo resultado. Então, assim, Guta, eu acredito demais no trabalho que você faz. Eu respeito demais esse tipo de atuação. Fico muito feliz de ter conhecido você e saber que você tem se especializado cada vez mais nesse universo terapêutico voltado exatamente para a física quântica e essa parte mais transcendental, porque assim, gente, se você começa a adentrar, e aí é por esse motivo que ela vive em congressos, né, buscando entender, porque assim, é literalmente infinitas possibilidades, né? E colhem na Guta, porque ela está fazendo um trabalho, uma especialização muito que faz muita diferença para todo ser humano, né? E é o tal do corpo, mente e alma, né? Ela já trouxe aqui a propaganda da cápsula, enfim, que até eu fiquei curiosa depois quando foi em São Paulo. Muito legal, maravilhoso. Tá bom. E assim, tudo faz sentido. E é uma coisa que a gente já conversou bastante, eu e você, eu falo muito no programa, quando a gente brilha os olhos, mexe o nosso coração, a gente faz com um propósito, com uma alegria tão grande, com uma sede de conhecimento, para poder proporcionar melhor resultado para as pessoas, que a gente chega, vai feliz, voraz e com a vibração lá em cima. É fogo, gente, é fogo, minha gente, é coisa boa.
Energia boa. Exatamente, energia renovável. Também. Beijo. Um beijo a todos. Obrigada, meu amor. Obrigada. Tchau.